Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos da Associação Espírita Chico Xavier. Nossa gratidão, nosso carinho a vocês que nos convidam pela primeira vez para nós fazermos uma palestra, fazermos um estudo sobre as bênçãos de Jesus e sobre as bênçãos de Kardec. Então, o nosso abraço a todos vocês, a Marinês especificamente que nos convidou, o Rodrigo que daí está trabalhando com a parte da informática, das tecnologias de informação. Então, nossa gratidão a todos vocês. Quando a Marinês nos convidou, e falando sobre essa oportunidade de estarmos gravando para vocês fazer o trabalho, ela falou assim: Rafael, você poderia de repente cantar uma música para nós? Faz tempo que a gente não te ouve. Então, a proposta é que a gente possa começar essa noite com um estudo, com um estudo de Não Vim Destruir a Lei, o nosso tema. Mas a gente vai cantar a música Anjos para vocês com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Então é isso aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Pedimos que a paz de Deus nos abençoe, nos envolva em claridade, em lucidez, em ternura, para que nós possamos fazer o estudo dessa noite, que é sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei.
Então, estudar a complementariedade das leis do Moisés a Cristo, de Cristo ao Espiritismo, essas grandes estruturas da verdade, justiça, amor e verdade, mostrar o caráter cristão da doutrina espírita, falar sobre as três revelações divinas, e aí, por fim, finalizando, falando sobre a questão da nova era da humanidade. Então, que Jesus nos abençoe e tenhamos saúde e paz. Para nós começarmos a fazer o estudo dessa noite, nós vamos contextualizar a questão 625 do Livro dos Espíritos. Na primeira edição é 301. Então, essa questão ela fica mais ou menos no meio. Allan Kardec, quando ele começa a trabalhar com o terceiro livro, que é o livro das leis divinas, né, o tomo das leis divinas, no Livro dos Espíritos, as leis morais, mais especificamente, ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? O Espírito de Verdade, ou outro Espírito, respondeu: Jesus. Comentário de Allan Kardec. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino. Então, Allan Kardec e os Espíritos Superiores conseguem estabelecer que dentro de todos os homens que existem, o nosso foco de visão, a nossa escolha de atenção, de concentração, se dará em torno de Jesus, da sua moral. Essa informação de Allan Kardec é também bastante relevante. Essa doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Então, essa consonância, né? No Evangelho de João, sobretudo, mais do que nos outros, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso chegou a dizer: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, essa função transcendente, essa questão de evolução, é bastante relevante para nós que somos cristãos. A gente tem o desejo de análise de todas as propostas evolutivas do mundo, claro, naturalmente, adequando os nossos projetos de intelecção para que caiba dentro da proposta de crescimento espírita a cada um de nós estamos vinculados, né? E a gente acaba ficando mais nas questões e conhecimentos do Ocidente, mais especificamente da doutrina espírita. A gente vai estudar Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Emmanuel, André Luiz, as obras do Chico, do Divaldo, do Leon Denis. Né? E aí essas questões, elas vão fazer a gente pensar e raciocinar. Dentro de todos também, o nosso guia é Jesus. Né? Então a gente saber que quem está conduzindo os grandes processos desde a gestação da Terra até o momento atual, nós temos a informação que é Jesus. Essa questão ela é tão relevante que ela vai gerar um livro só sobre os ensinos de Jesus. A gente costuma dizer: as leis morais da vida, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, é o desdobramento vai gerar o desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é exatamente assim. Porque as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, ela trata especificamente do ponto de vista filosófico das 10 leis que Allan Kardec elaborou junto com os Espíritos Superiores. Tanto que os Espíritos Superiores disseram: olha, se você quiser estudar em 10 leis, esse é o sistema mosaico de Moisés, né? De estudar as 10 leis. E aí o Evangelho, ele vai tratar sobre o ensino moral. Só para a gente tentar entender a questão, a gente vai ver a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá, logo no início, Allan Kardec vai fazer uma arguição, dizendo que as matérias contidas nos Evangelhos são 5. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que originaram os dogmas da igreja, o ensino moral, né? Então, os milagres, Allan Kardec vai trabalhar um pouco em A Gênese, né? A questão das profecias também, as palavras que originaram os dogmas da igreja, a gente não vai trabalhar tanto, né?
e a questão do ensino moral. Esse ensino moral ele vai ser adotado por Allan Kardec e vai ser o objeto de estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí, quando a gente vê esse estudo, e a gente vai se debruçar sobre o estudo de Moisés e de Jesus, a gente vai ver aquilo que é a síntese do nosso estudo de hoje, que seria: o Espiritismo não veio destruir a lei divina, mas revelar novos aspectos do cristianismo. Né? Então a gente chega na questão do desenvolvimento do nosso texto aqui, para a gente estudar um pouquinho. Estrutura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. As três revelações: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Aliança da ciência e da religião, e depois instruções dos espíritos. Nós vamos estudar especificamente uma mensagem psicografada em 1861 de um espírito israelita. Né? Essa mensagem foi psicografada em Mulhouse. Então a gente tem esses três estabelecendo, né? Moisés, Cristo e Espiritismo, e alguns teóricos, por exemplo, como Emmanuel, falando através de Chico Xavier, vai falar que Moisés representa a justiça, Cristo representa o amor e o Espiritismo representa a verdade. Então vamos entrar basicamente na primeira revelação, que é o estudo de Moisés, a ideia do monoteísmo e das leis divinas. O espírito israelita, que não se autodenomina com outro nome que não esse, fala assim: Deus é único, e Moisés o espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer aos hebreus e aos povos pagãos. Então isso é bastante interessante, porque ele estabelece uma questão da unicidade de Deus. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Jeová, um espírito de uma evolução cósmica muito grande, talvez aproximada com o de Jesus, chegou para Moisés e disse assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Então essa ideia de que existe um Deus dos hebreus, ela acaba se transferindo a cada ano, a cada século, a cada milênio, para outras religiões. A ideia do monoteísmo ela não nasceu só com os hebreus, o Egito Antigo e outros povos já desenvolviam a ideia do monoteísmo. Caldeus, sumérios, egípcios, né, outros trabalharam com a ideia de que existe um Deus só. Essa ideia amplificada vai chegar na época de Jesus, com a ideia de que não era um Deus guerreiro, mas era um Deus que é Pai, um Deus que ama. Né? E aí Jesus vai chamá-lo de Pai Nosso. Essa ideia individuada, que representa Deus, né? Ninguém conhece ao Pai senão o Filho, dizia Jesus. Né? E hoje nós, filhos de Deus, a gente consegue entender que Deus é a lei que regula o universo. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, e às vezes, dependendo do estudo, a causa primária de todas as coisas. Primeiro é fácil de entender, porque ele vem antes de tudo, né? E aí tem aquela pergunta que os teóricos fazem assim: tá, mas antes de Deus ter criado, quem criou Deus? Né? O que existia antes? Essa resposta é entendida filosoficamente por Santo Agostinho, que responde da seguinte forma: a questão do antes não faz sentido, porque não existia tempo. Olha como é que é, né? Na ideia de que o tempo ele só existe com a questão do deslocamento de matéria e um ponto de referência. Então, o tempo, ele, para ser medido, precisa algum tipo de deslocamento no universo existir. Então, a gente está nessa, vou chamar de bolha. A gente está nessa bolha há milhares, há bilhões de anos, a gente não sabe como é que funcionam os nossos processos de crescimento, nossos processos evolutivos, né? Tá? Então, Deus é único, e Moisés o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer dos povos hebreus aos povos pagãos. A fé se dissemina. Na medida que a gente vai convivendo com as pessoas que têm fé, ouvindo as pessoas que têm fé, lendo as pessoas que têm fé, a gente acaba criando a fé. Naturalmente que cada pessoa adequa a sua fé, a sua forma de ser, a sua forma de viver. E tem algumas coisas que a gente chama de coping religioso, estruturas religiosas do ser que nos ajudam a viver, nos ajudam a vivenciar
nos ajudam a crescer. Então, não apenas aos hebreus, mas aos povos pagãos. Se nós pensarmos sob o ponto de vista evolutivo do cristianismo, o cristianismo começou pequeno também. E ele foi se disseminando e tomou conta de diversos lugares. Né? Tanto que o cristianismo, num mundo como o nosso, eu diria que tem um pouquinho mais de 3.500 anos, talvez uns 6.000 anos, pensando em Krishna e outras pessoas que existiram antes de nós e que tem uma evolução cósmica muito grande, né? A gente vai pensar que a gente é criança ainda, diante de um universo que apenas está se desenvolvendo. Né? Então, dizem os teóricos do campo da astrofísica que o nosso universo está se expandindo em todas as gerações, em todas as direções. Né? Essa é uma questão complexa porque diz que o planeta Terra pode ser novo e pode ser o centro do universo. Então, isso gera um problema de conhecimento cósmico. Mas aí entramos em outras questões. O importante é saber que a nossa Terra, sendo velha ou sendo nova, ela está inscrita nesse processo divino, cuja uma das leis primárias é o monoteísmo. O espírito israelita prossegue. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem um germe da mais ampla moral cristã. Então a ideia do negativo e do positivo. A moral de Moisés é: não faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros não te fizessem. Não faça aos outros aquilo que não gostarias que os outros te fizessem. E a moral cristã? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros te fizessem. Leis são leis complementares, né? Vamos lá. Os 10 mandamentos permanecem como um frontispício brilhante, um farol que deve iluminar a humanidade. Então, como isso é relevante, né? A ideia de você navegar pelos mares encapelados da vida e você ter um farol. Você ter alguém em quem se espelhar, em você poder se apoiar em alguém. Então a gente vê uma vida de Divaldo, uma vida de Chico Xavier, uma vida de Ivone Pereira, uma vida de Cair Bachuto, de Bezerra de Menezes, e a gente vai se espelhar nesses modelos. Esses modelos são mais próximos. Esses modelos eles têm umas estruturas internas que influenciam na nossa psique. Mesmo que a gente não consiga praticar a caridade, dentro do aspecto que eles conseguem desenvolver, esse processo de modelagem interna vai aformoseando nossa alma. Nós vamos nos tornando criaturas formosas. E isso não é na hora. Eu vou falar sobre Bezerra, eu vou me transformar em uma criatura formosa. Não, mas a gente lê os livros, as palavras do Chico, a gente vê o trabalho do Chico não é igual ao trabalho do mentor dele, de Emmanuel. Emmanuel vem como uma autoridade moral, religiosa. O Chico é o contrário, é uma questão de doçura, de tranquilidade, de leveza, né? E aí a gente vai ver que essas criaturas humanas são as cartas vivas do Evangelho. São os faróis que iluminam os nossos caminhos. E os 10 mandamentos, eles têm essa função de ser também um farol, um frontispício brilhante. Vamos prosseguir. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento dos povos que essa mesma moral foi chamada a regenerar. Então a ideia de evolução, evolutividade, né? Nós somos capazes de evoluir. Aí a gente trabalha, por exemplo, vê lá a Caminho da Luz, Emmanuel fala que as gerações, os espíritos superiores, eles podem vir à Terra, voltar para o planeta de onde eles viram, que é a ideia de ter voltado para a capela, os povos egípcios, né? E depois, talvez, nessa época ou em épocas futuras, voltar para o planeta Terra para nos amparar. Então, sob o ponto de vista histórico, geográfico, social, existe um processo de evolução natural no planeta Terra. É uma evolução histórica. Não obstante essa evolução histórica, podem haver exceções de povos que vêm e vão algures, vão para outros lugares, vão para outros mundos, esperando a evolução daqueles que ficaram. Né? Então, essa ideia de adiantamento vai falar sobre esse projeto de Moisés. Antes de Jesus, precisava dos profetas. Antes de Jesus, precisava de Moisés. A maturidade do senso moral da humanidade não ainda podia receber
aquele que é o puro por excelência na linguagem de Allan Kardec, no item 9 do capítulo 31º de O Livro dos Médiuns. Os povos não estavam prontos ainda para uma religião inteiramente espiritual sem outro holocausto que a do amor e da fraternidade. Então, eu me lembro de uma citação de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, e lá ela fala que o espiritismo é a religião cósmica do amor. Eu acho que isso é extraordinário, né? Então, o nosso projeto de crescimento aqui no planeta Terra, eu fico pensando, quase todos os dias eu penso isso, pode ser exportado para mundos inferiores, com os mesmos ou com outros, né? Então, a gente tem um processo de crescimento para os espíritos crísticos, para os espíritos cósmicos, 5.000 anos, 6.000 anos, 7.000 anos é um nada, né? Se você exportar para mundos novos, mundos primitivos, um processo de evolução aí de uns 2.500 anos, 3.500 anos, ótimo. Claro que se eu for exportado para a Terra, ou deportado, ou expulso, né? A gente fala que a gente está na grande regeneração, e os espíritos que não ficarem bem acomodados aqui no planeta Terra, eles irão para outros lugares, né? Então, é essa ideia de que a gente pode orar a Deus para ir num lugar onde tenha conhecimentos parecidos com a doutrina espírita e com o cristianismo, né? A gente tem um amor a Kardec, um amor a Jesus, e naturalmente que a gente vai querer ficar aqui, mas Deus é que sabe de nós, né? Então existe a ideia da renovação, da nova era para a humanidade, em que muitos de nós podemos ficar. Vamos estudar os 10 mandamentos agora. Então, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa do Egito, da casa de servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Então essa é a ideia bem clara, né? A questão do combate ao politeísmo e a questão da fidelidade a Deus e ao projeto do monoteísmo. Então esse espírito Jeová, ele vem e fala, emissário de Jesus, provavelmente, né? Ou emissário de outros cristos. Jesus, não, a gente não sabe se ele já tinha se aproximado, reaproximado da Terra, mas esse espírito ele tem a questão do compromisso com o monoteísmo. O monoteísmo é a religião predominantemente importante no nosso planeta. Segundo mandamento: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então isso é interessante também, né? Que é tirar a religiosidade do critério comum para um critério transcendental. Então você tem que ter as tomadas, tudo que a gente faz são tomadas. Ou, pensando de outra forma, mais fácil, tudo que a gente vive são gavetas. Tem a gaveta da mãe, que tem os conteúdos de mãe, os conteúdos psicológicos de mãe. Tem a gaveta do pai, do irmão, da irmã, gaveta do centro espírita, gaveta do movimento espírita, gaveta da música, gaveta das palestras, gaveta dos grupos de estudo. A gente tem as gavetinhas. Quando você abre uma gaveta, você é obrigado a tirar tudo que tem de lá. Quando ele fala assim, não tomeis em vão o nome do Senhor, tu abre a gaveta de Deus ou do Senhor. Então, dentro desse projeto, olha a ideia de Moisés já. Já tinha a ideia da reforma íntima, reforma moral. A gaveta de Deus tem que ter uma função específica. Tem que ter um projeto de religiosidade específica. Tem que ser uma gaveta cuidada. Porque se tu não cuida dessa gaveta, como é que tu vai cuidar das outras? E aí você vai vendo que esse espaço que você determina psiquicamente para Deus e para a religiosidade vai interferir em todas as outras gavetas. E o processo ao contrário também é. Então não poderia se falar sob o ponto de vista psicológico na época de Moisés, mas essa ideia é tranquila hoje. Que se você tirar a religiosidade do critério comum para um critério transcendental, naturalmente as outras coisas que são de caráter transcendental vão influenciar também na sua ideia de Deus, na sua concepção divina, na sua ideia de religiosidade e até transformar o teu materialismo e ateísmo numa função transcendente, numa função que esteja vinculada a Deus mesmo, que seja de forma indireta. Vamos à questão 3?
Terceiro mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então essa questão é bastante clara, né? Você tira um tempo para a religiosidade, para as coisas do Espírito. Essa lei veio há 3.500 anos. Tirar um tempo para as coisas do Espírito. 15 minutos por dia, 20 minutos por dia para você ler, para você estudar, para você fazer alguma coisa relevante. Né? Isso é muito legal, é muito interessante, porque nós já conseguimos fazer a transferência de valores e a transformação de tal forma que, na verdade, a gente vai lembrar de Paulo: tudo o que fizerdes, fazei como fizestes ao Senhor. Então, tudo que a gente faz a Deus, tudo que a gente faz, a gente comunica com Deus, com Jesus, com Kardec, com o Espiritismo, com os bons amigos espirituais. Então, essa religiosidade não é só no sábado. Não é necessário tirar coisas do Espírito, porque a gente já modificou as estruturas. Né? Então, toda a vida da gente, a gente quer estar vinculado ao projeto divino em tudo que fizermos. Vamos lá? Item 4 dos 10 mandamentos, quarto mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essa função de amar o pai e a mãe é a ideia de desenvolver a gratidão. Uma gratidão ativa. Se você aprende a amar o pai, se você aprende a amar a mãe, essa ideia vai se disseminando e você vai aprender a amar o irmão, amar o primo, amar os tios, amar os avós, amar os filhos. Essa ideia do amor, ela vai chegando, né? Primeiro aos pais. E daí a gente vai lembrar de Jesus, dizia: Pai nosso que estás nos céus. Então, essa função religiosa vai ligar o ser humano com coisas que não estão apenas no terra a terra, mas espíritos superiores também. Então, você ama pai e a mãe, vai amar também o genitor divino, né, que é Deus. Né? A gente vai lembrar do Paramahansa Yogananda, né, que falava na oração do Pai Nosso dele, ele falava do pai e da mãe. Né? A gente pensa assim: o pai é Deus e a mãe é a terra. Né? Essa ideia de, de complementariedade, né? A natureza é a nossa mãe, né? Tá, falando sobre isso também, né? A questão do amor aos familiares e a expectativa de um lugar no futuro onde se possa ser mais feliz. Então, você projetar, você mudar o ponto de vista sobre a questão da felicidade é de bastante relevância. Quinta lei: não matareis. Nessa questão a gente trabalha claramente a questão do respeito pela vida, né? Pela minha vida, pela vida do próximo, pela vida dos familiares, pela vida dos outros, né? E aí a gente fica pensando sobre essa questão daquilo que Krishna falou, né? De matar os parentes, que são os vícios, e conservar as virtudes. Isso é tão complexo do ponto de vista evolutivo que, no ponto de vista espírita, o melhor é a transformação. A maioria, quase todos os espíritos que falam em transformação moral ou a chamada reforma íntima. Né? Essa ideia de trocar os vícios pelas virtudes. Né? Então vamos ao sexto aqui. Não cometereis adultério. Respeito pela relação conjugal. Né? A primeira questão é essa, né? A gente está num universo ocidental em que as regras dizem que nós somos monogâmicos, a gente só pode casar com uma pessoa. A situação é essa ideal? Provavelmente sim, do homem e da mulher, mas nós respeitaremos as relações que são diferenciadas no Oriente, né? Também tem as questões homoafetivas que geralmente vão gerar novos estudos para a doutrina espírita e no futuro, né? Mas essa ideia do não cometereis adultério é esse respeito que nós nos devemos uns aos outros. E que no campo da afetividade vai gerar uma relação de fidelidade, vai gerar uma relação de entrega, uma relação de conversa. Né? E para que esse par faça sucesso, é necessário que seja feliz e que haja esse respeito, essa comunhão, não cometereis adultério. Outra questão que a gente pode pensar
nesse item sexto é a questão da fidelidade à verdade. Não adulterarás, né? Não transformar as coisas, com cuidar, ter a questão da razão, da racionalidade. Item 7, sétima lei de Moisés. Não furtareis. Olha só, direito de propriedade, respeito pelo direito de propriedade. Ah, mas se tivesse somente as leis comuns, seria igual? Não. Deus, para alcançar a humanidade, precisa se utilizar de todos os artifícios possíveis para o nosso progresso, para a nossa evolução. Todos. A religiosidade e as ciências as mais diversas, inclusive as ciências jurídicas, né? Então, a questão do não furtareis, que é a questão do direito de propriedade, trabalha com essa questão. Item 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Então, a ideia de respeitar o próximo, respeitar a verdade, né? Item 9. Não desejareis a mulher do próximo. Cuidado com os pensamentos e desejos, higiene mental. Então, essa ideia de você respeitar por dentro. Ou seja, Moisés já falava que não é somente o comportamento. Então, tem coisas que são da alma, tem coisas que são do espírito e que acabam interferindo nas leis fluídicas, nas leis morais de nossas vidas. E aí, por último, que chega a ser uma lei meio engraçada, que diz assim: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Aí a gente faz o fechamento do livro de Moisés. Eu vou tentar dar uma aproveitada no tempo aqui para que a gente consiga aproveitar o nosso tempo, né? Então talvez eu tenha que dar uma corridinha aqui, tá? Para vocês não fiquem se preocupando, porque vai dar tempo. A segunda revelação, Jesus e a lei do amor. O espírito israelita, nessa mensagem, em 1861, ele fala: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma moral comum. Então, essa moral evangélico-cristã é a melhor moral para nós do Ocidente, para o mundo inteiro, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, todos conhecem Jesus no planeta Terra. Por que será que a gente não optamos todos por Jesus, né? Então, fica a dúvida, né? Mas a gente sabe que a moral evangélico-cristã é a moral mais pura do nosso sistema cosmogônico, do nosso sistema solar e talvez de estruturas astronômicas, religiosas maiores do que aquilo que a gente consegue conceber. Kardec faz um comentário sobre essa questão do papel de Jesus, dizendo que ele não foi simplesmente um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vida. Então, os espíritos reencarnados antes dele, com grandes capacidades, grandes possibilidades de influência nos hebreus, apontavam para esse mestre que viria depois, né? A gente lê aquele livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, e a gente vê que Estevão, que era Gesiel, troca de nome, o Estevão, ele reconhece em Jesus através dos textos de Isaías e de Daniel. Então isso é extraordinário. Os espíritos que fizeram a passagem do monoteísmo de um Deus vingativo e guerreiro para um Deus de amor. Né? Que espíritos extraordinários foram esses que fizeram essa transição, fizeram essa transposição, né? Sua autoridade, a autoridade de Jesus, decorria da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina, né? Então vamos fazer um resumo rapidinho aqui do que Jesus dizia. Jesus falava sobre a questão da verdadeira vida, né? Que não se encontrava na terra, mas sim no reino dos céus. Então eu estou fazendo colocações minhas aqui. Essa ideia de que Kardec vai trabalhar com uma ideia do ponto de vista. Tipo assim, quando a gente pensa nos espíritos, que são espíritas, e sobretudo os encarnados, todos nós queremos conhecer o nosso lar. Daí tem o filme Nosso Lar, e a gente conhece o nosso lar.
a ideia de que existem colônias espirituais, que existem outros mundos mais avançados que o nosso, ou semelhantes, próximos aos nossos, aos quais a gente pode dever uma possibilidade de crescimento, de avanço, né? Então, essa é a ideia. E Jesus falava sempre do reino dos céus, dizendo assim: o reino dos céus é como se alguém tivesse perdido, por exemplo, uma pérola e encontrasse. Né? O reino dos céus é como alguém que encontrou um tesouro, escondeu no campo e vendeu tudo para comprar esse campo. Então, essas estruturas parabólicas, elas vão trabalhando nos discípulos a questão da abstração. Porque daí, por fim, ele diria: o reino dos céus estará convosco, estará em vós. Está conosco e está em nós. Então, o reino dos céus não é uma instância necessariamente material, mas é uma instância espiritual, psíquica. Né? Só para a gente entender essa questão. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Ele cantou as bem-aventuranças, enaltecendo os pobres de espíritos que choram, os mansos, os famintos de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos pela justiça. Então, quando você tem alguns povos que sofrem por milênios e você traz uma ideia de perspectiva diferenciada para os pobres de espírito, para os mansos, para as pessoas que não conseguem se dedicar na sociedade, dizendo: olha, existe a possibilidade futura das leis se modificarem, as leis, na verdade, vão enaltecer vocês, vocês irão para um lugar melhor, não a terra que o Senhor vos dará, mas para o reino dos céus. Você vai trabalhando com essa ideia da abstração, né? Da resignação, de você sofrer com amor, de você ter coragem diante das dificuldades. Então a tarefa de Jesus era apontar para uma vida de respeito pelo próximo, por Deus e por si mesmo, através da adoção do amor e da fraternidade na grande teia da vida. Se a gente pensar que nós todos estamos na grande teia da vida, então nós nos devemos nos auxiliar uns aos outros. Alguns primeiro a si mesmo e outros primeiro ao próximo. Né? E essa função que existe dentro da psique de escolha, ela vai relacionar aquilo que seja melhor para o indivíduo ou para a teia dele, para o lugar. E Jesus falava a propósito sobre a questão da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Você vai entrelaçando os ramos, quanto mais você entrelaçar, maior é a videira. Você pode ter uma videira aí de 4 metros quadrados, 400 metros quadrados, 4.000 metros quadrados. Então, do tamanho da videira. Jesus é a videira e dependendo da quantidade de ramos a gente se estabelece. Vamos estudar o Espiritismo. Terceiro aspecto do nosso estudo, estudamos Moisés, Jesus agora, e a gente vai ver se consegue aproveitar o tempo bastante aqui falando sobre a terceira revelação. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então existe um mundo espiritual e um mundo corporal. A gente, por séculos, milênios, a gente viveu no mundo corporal, com medo do mundo espiritual. Hoje a gente estuda as duas coisas e isso é natural para todos nós. O Espiritismo mostra o mundo espiritual não como uma coisa sobrenatural, mas como uma das forças vivas e ativas da natureza, como uma fonte de multidão de fenômenos antes incompreendidos. Essa multidão é uma multidão muito grande de fenômenos. Allan Kardec colocou, através do seu crivo de bom senso, que todos os acontecimentos estão inscritos em alguma lei divina. Então, essa ideia de que tudo é da lei divina traz a ideia de que não existe abrogação da lei, mas que existem explicações da lei. Eu fico pensando assim naquelas... Quando a gente fala de Código Penal, Código Civil, Código Constituição Brasileira, cada coisa tem a sua lei. E quando você entra no campo da jurisdição, existem entendimentos dos juízes. Se nós formos pensar assim, existem aparentemente alterações da lei que são aplicados em casos específicos, né?
na questão dos processos de crescimento. Então, para os iguais, as mesmas leis, para os diferentes, interpretações diferentes da lei. Mas essa é uma questão complexa, né? Para a gente pensar sobre os processos de avanço, de evolução. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Jesus, no Evangelho de João, em torno do capítulo 10, tem um momento que Jesus fala, nesses primeiros versículos, até o 18, ele fala, eu sou a porta. Primeiro ele fala que é o pastor, depois ele fala que é a porta, né? Então essa identificação do pastor. E aí eu fico pensando, puxa vida, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, do ponto de vista religioso, para mim isso me facilita bastante, porque na verdade esse apontamento de Jesus, de Kardec, desculpem, para Jesus, é muito relevante para mim. Então, agora a gente vai dar uma olhada rapidinha no item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita, e eu vou fazer um resumo daquilo que eu consegui absorver do item 6 lá. O Espiritismo vem pregar que o universo foi criado por um Deus soberanamente justo e bom, eterno, todo-poderoso e único. Então, o universo existe e não é causa, ele é efeito. Claro que nós, espíritas, podemos dizer, uma causa gera um efeito, o efeito se transforma em causa para outras coisas. Então, primeiro foram criadas as galáxias, bilhões de anos. Depois foram criados os planetas menores, os sistemas solares. Depois, a partir desses sistemas, surgiram os planetas. Depois dos planetas surgiu a vida. A gente não sabe o processo real. Eu não tenho conhecimentos astronômicos e astrofísicos muito grandes, mas a gente sabe que tudo está dentro das leis divinas, as quais algumas a gente compreende, outras não tanto. Há seres invisíveis e há seres visíveis, constituindo dois mundos. Então isso para nós é bem tranquilo. Há coisas que a gente não consegue ver e há coisas que são visíveis. O mundo espiritual e o mundo corporal são esses dois mundos. Então a dupla natureza é bastante relevante para nós. O Espiritismo vem falar que os seres humanos não têm apenas uma, mas várias existências. Então a ideia da reencarnação. Quando você pensa no projeto de Moisés, você pensa no projeto de Cristo, você fica imaginando, será que durante esses 3.500 anos, ou talvez um pouco mais, né, pensando nas revelações da velha Índia, da China lendária, das Américas, 5.000 anos, 6.000 anos, será que todo esse tempo eu estava aqui nesse planeta, no planeta Terra? Né? Daí é a dúvida. Mas a ideia de que existem várias existências é batata, é tranquilo. E a ideia da reencarnação também. Né? A gente pode falar em reencarnações completas, reencarnações incompletas, mas a ideia de que você possa ter um tempo para que você possa desenvolver todas as suas virtudes, isso é tranquilo. O Espiritismo vem dizer que a alma é um espírito encarnado e que há um laço perispírito que une o corpo material e o corpo espiritual. Então isso é bem tranquilo, né? A ideia de que existe um modelo organizador biológico, chamado perispírito, esse modelo organizador biológico ele vai estruturar o corpo físico. São leis da genética e leis do perispírito. Então, tem leis que são da matéria orgânica, e tem leis que são do psiquismo. E as duas coisas influenciam. Se a gente pensar em universo também, né, existe Deus, espírito e matéria, e o fluido cósmico universal fazendo o trabalho entre espírito e matéria sob a direção divina das leis cósmicas. Né? Então essa é a ideia. Para nós, encarnados, o perispírito, para o universo, fluido cósmico universal. O Espiritismo ainda fala que os espíritos não são todos iguais, nem em força, nem em saber, nem em moralidade. Essa informação, essa frase, eu acho fabulosa. Nem força, nem saber, nem moralidade. Existe um processo de individuação. Nós somos indivíduos. Nós temos informações que dizem respeito a nós mesmos. Né? E a gente vai criar, mesmo na teia da vida, no todo universal, a gente não perde as nossas identidades. É como se você fosse ouvir uma palestra do Divaldo, do Raul, fosse ouvir uma palestra de algum palestrante. Você fica lá quietinho, aí uma pessoa descuidada vai dizer, nossa, aqui são todos iguais.
Mas a verdade é quando você está falando, quando você está interagindo, quando você está fazendo uma coisa da qual você gosta. Você tem a individuação. Cada um de nós vai desenvolver mais a moralidade, mais a ciência, mais a arte, mais a religião, mais a filosofia, mais o esporte. Cada um de nós tem as suas próprias características. Todos os espíritos estão submetidos às leis da evolução, no corpo, no estágio, né? No corpo ou fora dele. Então essa ideia de que a gente desenvolve no corpo ou fora dele, no corpo fora dele, é a ideia do evolução em dois mundos, né? De que você avança nos dois campos. O ser humano, para evoluir, precisa passar por diversas encarnações, foi o que falamos antes. Mantém a individualidade antes e depois da encarnação. Então, se você muda de corpo, você muda de projeto. Se você muda de família, de sociedade, você muda de projeto. Então, cada mudança social, mudança de finanças, né? Você tem dinheiro, você vai fazer letras, você vai fazer línguas, você vai fazer turnos complementares, né? E se você é pobre, você não vai ter acesso a diversas ferramentas de educação dessa transição de milênio. A gente a gente é bebê. Tem 2000 anos depois de Cristo, isso é pouquinho. Então tem muitas perspectivas de crescimento e desenvolvimento para o futuro. Outra questão, o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos e supera a sua natureza animal. Essa natureza animal não é só a questão do instinto, né? Geralmente, quando a gente fala do instinto animal, a gente fala da questão da sexualidade. E a sexualidade, para quem estuda psicologia, e os espíritos estudam psicologia também, não vê que vai acontecer naturalmente, sobretudo na adolescência, os sinais secundários da sexualidade, as erupções e outras questões mais que a gente não vai trabalhar aqui, que vai deixar para os psicólogos espíritas trabalharem melhor do que nós sobre essa questão. Mas não é só a natureza do corpo, é a natureza da alma. São duas naturezas trabalhando juntos, né? Vamos lá. Há diversos mundos habitados pelos espíritos. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, mundos felizes. Nós estamos naquilo que é chamado de a grande transição, no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se a gente não der conta do mundo de regeneração, a gente não conseguir sustentar o nosso mundo, as nossas estruturas, eis então que a gente volta ao mundo de provas e expiações. Desejando naturalmente os mundos felizes. Os espíritos nos influenciam em tudo que fazemos. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, os maus espíritos para o mal. Então é a questão de identidade, de fluido, né? Os espíritos querem convencer para ir ter a turma maior. É bem interessante, assim. Sobre a ideia de psicologia social, a gente consegue entender bem claro essa questão. Cabe ao ser humano estudar a moral de Jesus para se aproximar dos bons espíritos. A ideia do estudo de Allan Kardec sobre as três ordens de espíritos, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, é bastante relevante, porque a gente está entre os espíritos neutros e os bons espíritos que desejam somente o bem. Então, naturalmente, a gente vai precisar de auxílio dos espíritos da segunda ordem para que nos possam parar. Imagina, a gente fica sempre orando todos os dias a Jesus, né? Então, no nosso planeta, talvez no universo inteiro, né? E Jesus representa para nós essa ideia da paternidade religiosa. Ele representa para nós esse irmão mais velho. A gente ama ele, mas a gente precisa dos bons espíritos também. Os espíritos podem se comunicar conosco não apenas pela influência, mas através da mediunidade, que é uma capacidade especial que algumas pessoas têm. Então, todos somos médios, mais ou menos médios, né? Mas algumas pessoas têm essa capacidade mais ostensiva. Eu lembro do Chico, do Divaldo e da Ivone Pereira, mais especificamente. Raul Teixeira também. Eu conheço pouca coisa, né? Tem aquele livro Médiuns e Mediunidades, do Viana de Carvalho. Lá tem uma relação muito grande de médiuns, assim, mas os trabalhos deles ficaram mais no campo da ciência, né? E a gente procura mais os médiuns que tenham informações no campo da moralidade, da religiosidade, que é aquilo que mais chama a
a nossa arguição, a nossa capacidade de análise através da religiosidade, que também acaba sendo uma função complementar da nossa religiosidade também. Falando sobre mediunidade, agora vamos falar sobre a moral. A moral dos espíritos superiores é a mesma do Cristo. Agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Fazer o bem e não fazer o mal. Essa é a ideia dicotômica do bem e do mal e a escolha do bem, né? Então, como as leis de Deus estão na consciência que cada um de nós tenha uma visão específica, a gente precisa que homens e mulheres que estão mais avançados do que nós se reencarnem no planeta Terra de tempos em tempos para nos fazer avançar, para nos fazer crescer, né? Existe essa moral que diz respeito a cada qual, existe moral que não são. É que nem a questão da jurisdição, né? Complicado, porque as leis, elas são eternas, né? Então a gente tem que se adequar aos projetos divinos e crescer com Deus, procurar fazendo o bem. Essa regra universal de conduta se encontra desdobrada na terceira parte do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. São coisas diferentes, né? O estudo das leis morais, por Allan Kardec, na terceira parte, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as duas obras espíritas mais importantes de todos os tempos são essas duas. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos nos encaminhando para o encerramento aqui. Vamos só ler agora algumas questões relacionadas à questão da aliança da ciência e da religião, e daí a gente arremata o final. Kardec nos fala: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. O mundo material é trabalhado pela ciência, o mundo moral é trabalhado com a religião. As duas têm o mesmo princípio que é Deus, diz Allan Kardec, e o conhecimento da sua obra. É aquela ideia de Deus, Espírito e Matéria. Você, filho de Deus, precisa conhecer as coisas de Deus para que você possa assumir aquilo que é o seu tocante, aquilo que diz respeito à sua forma de agir, às suas necessidades, aos seus processos de crescimento. Uma frase de Einstein: a fé sem a ciência é cega. A ciência sem a fé é manca, anda com dificuldade. Precisamos das duas, então, né? Outra frase de Kardec: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. E agora a nossa conclusão. São chegados os tempos, informação do Espírito Israelita de Mulhouse, são chegados os tempos em que as leis divinas devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo, presidido pelo Espírito de verdade, a arrematará. Meus irmãos, meus amigos, fizemos o nosso estudo da noite, nossa gratidão, nosso carinho a todos. Nós vamos fazer uma musiquinha agora no final, só para a gente terminar com mais alegria. Então, o nome dessa música é analgésico. Em vez da oração, nós vamos fazer a música analgésica. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, se lembre que lá
se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Meus queridos amigos da Associação Chico Xavier, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Um grande abraço desse amigo que vos ama, Rafael de Carazinho. Grande abraço.